Olá, conselheiros dos direitos e conselheiros tutelares, minhas saudações a vocês. Eu sou Cássia Vieira de Mello e faço parte da coordenação da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Estou aqui hoje para falar brevemente sobre 3 planos nacionais e a importância, a utilidade desses planos para a atuação de ambos os conselhos, conselhos dos direitos e conselhos tutelares. Então, em primeiro lugar, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, normalmente conhecido ou chamado simplesmente de Plano de Convivência Familiar e Comunitária. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador. Rapidamente, o que é importante lembrar, embora os planos tenham suas especificidades, e é muito importante que os conselheiros conheçam detalhadamente, de maneira criteriosa, cada plano, um destaque importante é o seguinte: o Plano de Convivência Familiar e Comunitária, em nível nacional, ele foi elaborado há mais tempo e tem uma vigência de 2007 a 2015. O Plano de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, ele foi revisado recentemente e está vigorando de 2013 a 2020. E o Plano de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador tem sua vigência de 2011 a 2015. Os planos foram elaborados em épocas diferentes, mas seguindo diretrizes comuns. E mais importante aqui do que nós especificarmos cada plano é dizer dos seus pontos de convergência e como que isso dialoga, isso faz interlocução com os trabalhos de vocês. Os planos são temáticos, então cada plano tem um tema e isso é muito importante, né? O direito à convivência familiar e comunitária está previsto, como outros direitos, no Estatuto da Criança e Adolescente, vindo antes estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal. Tudo isso em decorrência de uma articulação, de uma integração da nossa legislação com as normativas internacionais, com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas. Então, os planos, esses documentos que nós estamos falando agora, como outros planos existentes, eles não nascem num vácuo, eles não nascem do nada. Eles são muito importantes porque eles vêm fortalecer a legislação que nós já possuímos, né? Então, conhecer esses documentos, conhecer essas referências, isso dá sustentação para o trabalho. Os planos nacionais, como eu disse, eles oferecem diretrizes nacionais, né, pensando no Brasil como um todo. Então, tem objetivos, tem propostas de ações, de integração das políticas, de atuação dos diversos atores, o sistema de garantia dos direitos, tudo isso pensando num referencial que vale para o nosso país. Mas estes planos, eles apontam que os estados também devem ter os seus planos estaduais, e aqui vale lembrar que estes três planos que nós estamos falando em nível nacional, eles já existem para o estado de Minas Gerais, eles foram aprovados e publicizados por meio de resoluções do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, convém também, no momento oportuno, tomar conhecimento dos conteúdos destes planos em nível estadual. Voltando aos planos nacionais, nosso tema aqui, é muito importante pensar o seguinte: para a atuação de vocês que estão nos municípios,
Municípios com realidades diferentes, municípios de pequeno porte, de médio porte, municípios grandes, metrópoles, né? Lembrando, por exemplo, a partir de Belo Horizonte, mas não exclusivamente, nós temos outras cidades grandes também no nosso estado, embora a maioria, né, praticamente 80% dos municípios mineiros tenham menos de 20 mil habitantes, mas é sempre bom olhar para a realidade local. Os planos nacionais iluminam, eles orientam, mas isso para fazer uma interlocução, fazer um diálogo com as realidades locais. Então, pensando nos 3 planos e o que isso tem a ver com o trabalho de vocês na prática, eu vou destacar aqui alguns pontos de convergência destes planos, né, na expectativa de que vocês, tendo oportunidade, digo mais uma vez, leiam com muita atenção estes documentos, estudem. Estes documentos devem ser conhecidos, como deve ser conhecido o Estatuto da Criança e do Adolescente, devem ser continuamente estudados, devemos voltar a eles com frequência toda vez que temos dúvida e, mais, devem ser divulgados. Vocês que estão nos municípios devem ajudar tanto o Conselho Nacional quanto o Conselho Estadual a divulgar estes documentos e traduzir isso na realidade de vocês. Então, vamos a alguns pontos de convergência. Primeiro, os 3 planos, eles se orientam por um marco legal. Então, a legislação, ela dá uma sustentação jurídica, uma sustentação legal para o trabalho. É sempre importante nós nos referenciarmos nisso. Outro ponto de convergência é o que nós poderíamos resumir como marco conceitual. Quer dizer, é importante saber em relação a cada plano quais são os conceitos, quais são os referenciais teóricos, o que orienta, o que nós temos de informação atualizada sobre o tema, sobre o conteúdo no momento, quais expressões não são mais utilizadas. Se no tempo do Código de Menores, por exemplo, era muito comum falar menor infrator, menor delinquente e outras formas, nós sabemos que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a expressão correta sempre será criança ou adolescente. Não se usa a expressão menor por uma série de motivos que agora nós não teremos como detalhar, mas fiquem atentos a isso. Então, prestar atenção nos marcos referenciais, nos conceitos, nas teorias, na atualização das expressões, isso é muito importante para dar sustentação ao trabalho e os 3 planos nos ajudam muito nisso. A leitura dos planos, né? Então, o que nós entendemos mesmo por trabalho infantil? Vamos procurar para termos uma linguagem comum, conselheiros tutelares dos direitos entendendo e divulgando da mesma forma. O que entendemos por convivência familiar e comunitária? O que entendemos por violência? Como que essas situações se manifestam? Então é importante estudar, buscar informação para termos uma linguagem aproximada, uma linguagem comum, mais uniforme. Então, esse é um ponto. Um outro ponto de convergência dos planos, que devemos pensar como isso acontece na realidade local, em cada município ou mesmo na região, é tomar consciência dos desafios da realidade. É ter uma análise do contexto. A realidade aqui no nosso município nos desafia de que maneira? Nós temos referências de legislação, referências nacionais, referências dos conselhos, para pensarmos como que é o mundo ideal, digamos assim. Um mundo em que crianças e adolescentes não tenham seus direitos violados, tenham todos os seus direitos defendidos, protegidos. Mas e quando a violação acontece? Onde nós vamos nos referenciar para enfrentar as situações de violações, saber como lidar? Os planos nacionais estão aí para isso. Então, conhecer a realidade e ver como que ela se relaciona com o que os planos dizem é muito importante também. Outro aspecto é a articulação e integração das políticas públicas. O artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente é claro,
A política de atendimento aos direitos dessa população só acontece pela articulação, pela integração, pela atuação conjunta do poder público e da sociedade. Então, isso se traduz em políticas articuladas, em políticas que conversam entre si. Crianças e adolescentes fazem as políticas, ou deveriam fazer as políticas no município, se integrarem, buscarem os pontos de convergência e não só as suas diferenças. Entender as diferenças, isso é muito importante, porque elas existem, mas o principal é buscar as convergências, os pontos de integração. Então, conselheiros tutelares, conselheiros dos direitos, ao conhecer os planos, ao estudar os planos e pensar na realidade de vocês, perguntem-se, aqui no nosso município, as políticas estão integradas? Quando nós temos uma situação de violação, que nós tentaremos enfrentar por meio de um plano, realmente a saúde, a educação, a assistência social, cultura, esporte, meio ambiente, lazer e as demais políticas têm pontos de convergência para garantir o direito da criança e do adolescente, bem como das suas famílias? Então, isso é importante. Outro ponto de convergência destes planos é em relação ao fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Muito importante que vocês, conselheiros, que fazem parte do sistema, conheçam bem suas atribuições, conheçam bem o seu papel e conheçam as atribuições dos demais integrantes desse sistema. É uma maneira importante de fazer a integração. Nós temos que conhecer o nosso papel, conhecer por que nós existimos, nossos órgãos estão implantados nos nossos municípios para quê, baseado em quê, para atuar em quê, mas precisamos conhecer os outros órgãos, senão nós não conseguimos fazer uma atuação conjunta, nós não conseguimos atuar como uma rede de proteção integral aos direitos da criança e do adolescente. Outro aspecto importante é que as ações elas sejam planejadas e baseadas em objetivos bem estabelecidos. Devemos ter clareza para onde vamos, o que queremos transformar. As ações só fazem sentido se nós soubermos para que realizaremos cada uma delas, bem como o seu conjunto, né? Junto com isso, que eu estou dizendo, na verdade, da importância de um bom planejamento, porque o plano é um resultado de um processo de elaboração e de planejamento. Então, surge esse documento que chama-se plano, mas ele tem que prever monitoramento, avaliação, sistematização, que é o bom registro daquilo que acontece, daquilo que foi feito, que foi planejado, dos resultados alcançados, das lacunas, eventualmente, nós percebemos na execução. Então, isso é muito importante. Mobilização, comunicação, divulgação, e esse também é um ponto importante. Se nós formos olhar em cada plano, nós encontraremos eixos e diretrizes com palavras talvez um pouquinho diferentes. Mas se nós formos olhar enquanto ponto de convergência, aponta para isso. Mobilização, comunicação, divulgação, mobilização, incluindo a mobilização da opinião pública. É muito importante que a população como um todo receba informação correta pelos meios de comunicação, seja o rádio, a televisão, outros meios de comunicação, boletins, também a conversa direta, a ida às escolas, a ida aos lugares onde a população está, levando informação com uma linguagem tranquila, uma linguagem acessível, e apontando aquilo que deve ser apontado de acordo com a realidade. E protagonismo infanto-juvenil. Isso é muito importante. É reconhecer a importância da participação das próprias crianças e dos próprios adolescentes naquilo que lhes diz direito, lhes diz respeito.
Então, de maneira geral, nós adultos estamos envolvidos em várias atividades. Estamos nos conselhos, nos fóruns, estamos participando de várias ações, mas é muito importante, além da formação constante de lideranças novas para ocupar esses lugares, que também nos preocupemos que as crianças e adolescentes tenham informações corretas. As crianças têm o direito de saber que esses planos existem. Elas têm direito de saber que esses planos prevêem também ações em que elas devem participar. Então, prestem atenção nisso e, na sua realidade, perguntem-se: como que nós estamos envolvendo as próprias crianças e adolescentes nas discussões sobre convivência familiar e comunitária, sobre o enfrentamento da violência sexual, sobre o enfrentamento das situações de exploração do trabalho infantil e daquilo que requer a proteção do adolescente trabalhador. Nós dialogamos com os meninos e com as meninas, nós envolvemos suas famílias ou ficamos nós no nosso canto, no nosso conselho, nas plenárias e reuniões, conversando sobre isso, sem nos lembrarmos dos principais interessados. Esse ponto é de suma importância. E para fechar, porque aqui nós já temos que encerrar por causa do nosso tempo, né, eu quero chamar a atenção da incidência, da colocação disso no ciclo orçamentário, no orçamento. Lembrem-se destes temas na discussão do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual nos municípios de vocês. Prestem atenção como que esses temas estão sendo tratados junto com outros, quais recursos estão sendo previstos, como que as políticas estão tratando disso em relação ao planejamento próprio e o conjunto do orçamento público no município. Vocês, conselheiros tutelares dos direitos, têm muito a contribuir e têm que levar essas discussões destes temas que nós tratamos aqui para as discussões em cada conselho, para o sistema de garantia dos direitos como um todo, para a rede mais ampla, para os meios de comunicação, envolver as crianças e adolescentes e garantir recursos no orçamento público. Com isso, eu encerro por aqui. Desejo a vocês bom trabalho, boa sorte, leiam atentamente os documentos e envolvam toda a rede na discussão, lembrando-se das crianças e dos adolescentes. Bom trabalho a vocês, muito obrigada, até uma próxima oportunidade.